Olá! Hoje nós conversaremos sobre a exortação como encorajamento e alerta. A Bíblia manda exortar uns aos outros. Hoje aprenderemos que a exortação é uma forma de encorajar e alertar os que convivem conosco. Começaremos lendo Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajar uns aos outros todos os dias, enquanto há tempo. Hoje é o dia que temos. A exortação, então, a Bíblia mostra que é encorajamento, a mesma palavra que vem mostrar que uma palavra em português é encorajamento, no seu original também significa exortar. 1 Tessalonicenses 5,11 nos diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Os crentes de Tessalônica estavam aprendendo que exortar é um mandamento, e este mandamento deve ser cumprido, porque na exortação a gente se edifica uns aos outros, ajudando um e o outro a crescer e a se tornar melhor. Como podemos fazer uma exortação mútua se não estivermos próximos suficiente? Então aí a gente percebe como é necessária a convivência. Há pessoas que dizem, não precisamos de igreja. Aí outros que dizem, eu sou muito bem, eu e Deus em casa. Mas Deus nos convida para uma mútua cooperação, para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. É essa mútua cooperação que faz com que a gente aprenda cada vez mais o que Deus espera. É impossível exortar mutuamente, a não ser que se faça parte de uma comunidade com um convívio saudável e abençoador. Vamos conceituar exortação. A palavra exortar é muitas vezes mal compreendida. Segundo o dicionário Aurélio, exortar tem significado de animar, encorajar, incentivar, aconselhar, persuadir, induzir, advertir, admoestar. Você percebe que todos esses sinônimos, eles são de palavra positiva e não negativa, como muitas pessoas pensam sobre o que é exortar. Todos devem estar interessados reciprocamente com o que acontece uns aos outros. Paulo nos diz, por exemplo, que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso está lá em Romanos 12,15. E isto nada mais é do que ter uma convivência participativa. A prática da exortação possui uma facilidade enorme de descambar para a agressividade e manipulação, trazendo desconforto, trazendo humilhação e trazendo revolta. Então, se o que você acha que é exortação está sendo agressivo e está humilhando o outro, com certeza isso não é a exortação que Deus ensina em sua palavra. A exortação tem o objetivo intrínseco de ajudar o próximo para seu resgate e redirecionamento rumo ao crescimento e melhoria como pessoa. Encorajar uns aos outros é um tríplice ministério. Primeiro, você exerce uma pressão positiva, você anima o outro e você também consola,
sempre baseado na palavra de Deus. A exortação é sempre válida. Nós precisamos de encorajamento para vencer desânimo, para vencer engano de pecado. O pecado engana e endurece os corações, afasta a pessoa de Deus. E afastando-se de Deus, automaticamente se afasta de viver uma vida abençoada e abençoadora. Em Colossenses 3, 12 e 13, lemos: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Todos nós corremos o risco do desânimo e queda. Por isso, exortar é uma ação a ser exercida mutuamente. É uma atitude de ajuda e não de juízo. Como os amigos de Jó, que a gente estudou um tempo atrás, que foram incapazes de estabelecer uma relação de empatia, uma relação de ajuda. Quando você julga, você não ajuda. Observe que é preciso se revestir de profunda compaixão, de profunda bondade, de profunda humildade, mansidão e paciência para conseguir exortar com eficiência. Aí sim você vai conseguir dar o suporte que o outro precisa. Barnabé, por exemplo, era um estimulador de vidas. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Deus, que ama perfeitamente as pessoas e deseja o sucesso delas, agia livremente através desse homem para estimular o crescimento dos novos cristãos. Vamos ler Atos 11, 23 e 24. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Veja que Barnabé animou todos a ficarem firmes, fiéis a Deus. Todo cristão, num momento ou outro, precisará ser ajudado para tirar suas dúvidas, para vencer as crises, desânimo, uma insegurança. E você pode ser esse encorajador se observar as características necessárias, se observar a palavra de Deus, pode até estudar um pouquinho a história de Barnabé, esse grande encorajador. Já ouviu falar, por exemplo, de Caleb? Ele exortou todo o povo de Deus a crer no Senhor e ainda defendeu Moisés, seu líder. Vamos ler Números 13, 30. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Muitas vezes um líder precisa de Calebes em sua vida. E você pode ser aquele que incentiva e diz: vamos em frente, Deus é conosco, vai dar certo. Isso são coisas que o ser humano precisa ouvir. E nós podemos fazer com que isso seja real em nossa vida. É verdade que todo ser humano precisa da ajuda dos irmãos no viver diário. Mesmo aquele que se acha muito autossuficiente e afirma que precisa só de Deus a mais e pronto, uma hora precisará de um semelhante. Deus não o fez para ser só. Ele ama a convivência. Você lembra que quando a gente estudou toda a criação, Deus foi fazendo as coisas dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando ele viu o homem, ele falou: não é bom que ele viva só.
Então a convivência é algo assim que Deus deseja que nós aprendamos em nossa vida. Há momentos em que você precisa ser pressionado a fazer o que é certo, e outros que precisa ser consolado, outros que precisa ser animado a não desistir. Por isso é preciso pedir sabedoria a Deus para exortar e para entender uma exortação como encorajamento. Conforme Paulo nos alerta em Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Edificar conforme a necessidade. Às vezes você quer ajudar alguém a crescer, mas aquela pessoa ainda não chegou no patamar de compreender que precisa isso. Então, quando a Bíblia diz edificar conforme a necessidade, é importante que os dois estejam compreendendo a necessidade do momento. Para encorajar direito, é preciso envolver-se pessoalmente com o outro e com Deus. Como é possível exortar eficazmente alguém sem conhecer e sem conhecer suas necessidades? Ou sem conhecer o padrão de Deus para a vida? Se há convivência baseada no amor, há liberdade para a exortação, para que ela aconteça de forma e momentos corretos, na hora certa, na hora que é necessária. A Bíblia nos ensina que devemos ser encorajados e encorajar, por exemplo, a orar uns pelos outros. Veja que 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Além de orarmos uns pelos outros, a Bíblia também ensina que devemos evitar falsas doutrinas e falsos mestres, um ajudando o outro a entender o que a Bíblia ensina. Devemos também evitar divisões. Paulo ora para que os cristãos de Corinto sejam unidos. Divisão é diferente de união. Parar de brigar, se reconciliar, seguir o exemplo de alguém com vida modelar. Veja que o mesmo apóstolo Paulo, ele diz para sermos imitadores dele, porque ele tinha consciência que imitava a Cristo. Devemos reconhecer a autoridade espiritual de nossos líderes. Devemos perseverar até completar determinada tarefa. São vários textos que dizem que a gente deve se manter firme, não cansar de fazer o bem, ir até completar a tarefa que Deus coloca em nossas mãos. Diz também a Bíblia que devemos consolar os atribulados ou enlutados. Devemos levar a vida a sério, trabalhar obedientemente. Devemos se reunir com regularidade. O livro de Hebreus fala que a gente não deve abandonar a reunião dos cristãos. E a reunião é para adoração e para serviço. Devemos progredir na prática do amor fraternal. E devemos viver de modo digno do Deus que a gente diz crer. O grande alvo do cristão é ser semelhante a Cristo. Por nos encorajarmos uns aos outros, somos ajudados a nos aproximar desse alvo. Assim a gente vai poder fazer com que o que nós cremos torne visível a todas as pessoas, através do nosso amadurecimento e da nossa unidade. Por causa do grande valor que Deus dá aos relacionamentos, muitas vezes o Senhor operará através de outro, para nos trazer de volta a conformidade com os princípios de sua palavra. O encorajar-se mutuamente é tão importante e tão necessário que as igrejas do Novo Testamento eram o tempo todo alertadas para isso. Vamos ler Colossenses 3,16.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A convivência que faz isso possível. Ensinar uns aos outros e aconselhar uns aos outros, para que Deus seja engrandecido em nosso coração, em nossa vida. Encorajar e alertar são atitudes disciplinares, onde podemos livrar alguém de um caminho mal traçado e, ao mesmo tempo, oferecer instruções e apoio para mudança e ânimo. Assim, a pessoa vai poder se afinar ao novo trajeto. Quando se corrige, sempre deve existir o encorajamento para que o outro não desfaleça. Veja que se você corrige e não dá uma alternativa, você destrói a capacidade do outro de se levantar e progredir. É uma constante luta. Pecamos às vezes por ignorância, mas outras voluntária e conscientemente. Ainda tem outras que pecamos por fraqueza e desânimo. O pecado deve sempre ser tratado como pecado, e a Bíblia ensina que ele necessita de arrependimento, confissão e perdão. Agora, o pecador, por sua vez, ele deve ser tratado como Deus o trata, não o afundando, mas lhe dando mais outra chance de acertar. Deus nunca desiste de nós. Precisamos nos ajudar mutuamente a vencer nossos defeitos, fraquezas, negligências e problemas. Isto é exortação. Quando buscamos uma vida cristã através de Deus e sua palavra, temos melhores condições de exercer a exortação de uma forma que promova crescimento. A bondade divina fluirá através de nós para fortalecer os que necessitam de ânimo e encorajamento. Os benefícios da exortação não se restringem a uma única pessoa. Por exemplo, o pastoreio do apóstolo Paulo resultou na pregação para o mundo de sua época e para nós hoje. Nós temos tudo escrito da Bíblia. A restauração de João Marcos, por exemplo, um jovem medroso que em certo momento até fugiu, serviu de apoio para que os ministérios na época se influenciassem nessa ajuda e nessa segunda chance, e serve para nós hoje também. Em nossos dias, a exortação mútua continua sendo de importância fundamental, pois é uma edificação que envolve uma dificuldade a ser vencida, é uma instrução que mostra uma opção diferente do que está sendo feito e é um alvo a alcançar. E quando isso é conseguido, todos ganham. Embora todos tenham essa responsabilidade, quem reunir essas qualidades podem se sair melhor nessa tarefa, a saber, conhecer a palavra de Deus e o ser humano, ser sábio na aplicação da palavra e ser bondoso, querer fortalecer e não destruir. Praticando exortai-vos uns aos outros, as pessoas se ajudam. Assim será possível evitar ou vencer práticas erradas e destrutivas. Deixam de cair na negligência da vida e, como resultado, seu testemunho aumenta em poder e credibilidade diante de Deus e dos homens. Que Deus nos abençoe, nos capacitando a exortar com o amor de Deus, que não desiste, que é ilimitado e que quer sempre o melhor para todos. Amém?